Olá pessoal, bom dia para você, que Deus te abençoe grandiosamente, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que hora você estará ouvindo, essa ministração, mas espero que o Espírito Santo cada dia abençoe a sua vida de uma forma gloriosa no nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso de número 3, diz assim: Porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Palavra maravilhosa, né? É uma exortação do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, um jovem cheio da vontade de fazer a vontade do reino de Deus, de se entregar cada dia mais a Jesus. E isso às vezes é o desejo que tem em muitos corações, né, queridos? Mas sabemos que quando você almeja o ministério, existem inúmeros desafios que não são fáceis, mas sabemos que quando você está ligado em Deus e na sua palavra, você consegue vencer esses obstáculos. Mas acima de tudo você precisa ter um discipulador, e nós percebemos aqui que o apóstolo Paulo, ele era um grande discipulador na vida do seu discípulo, porque ele queria que ele desse o melhor. Assim como o próprio apóstolo Paulo, nós sabemos que foi um grande homem de Deus. Uma pessoa que, quando se converteu, realmente, ele colocou na sua vida o desejo de fazer muito mais do que antes. Porque antes ele já fazia achando que era de Deus, tinha uma dedicação fervorosa, mas quando ele se converte, ele entendeu que isso seria muito maior. Mas o apóstolo Paulo, ele dá uma orientação ao seu filho na fé a respeito de dificuldades que ele teria no ministério, mas principalmente, se ele teve lá atrás, imagine nós hoje, mais de 2000 anos depois, não teríamos. E ele fala sobre as pessoas que iriam ter um desânimo, se assim podemos dizer. E por que esse desânimo? Porque eles começariam a dar ouvido a doutrinas, a fábulas de demônios, como diz aqui no versículo para nós de número 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, conforme os seus desejos, aquilo que eles buscam. Eu percebo que hoje um dos maiores desafios existentes na vida de muitos líderes é pregar a verdade. E por que pregar a verdade? Porque pregar a verdade em alguns momentos choca. Vai chocar alguém, e essa pessoa, por ela ter um sentimento, algo particular, ela começa a achar que a Bíblia precisa se adequar, como já falaram aí, que a Bíblia precisa ser atualizada, sendo que o próprio Deus diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. A Bíblia, ela pode ser antiga, mas ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã, para que você possa entender quão perfeita ela é. Todos os acontecimentos que nós estamos vendo, a Bíblia já falou sobre ela, sobre esses acontecimentos há milhares de anos atrás. E aqueles que ainda vão acontecer. E as pessoas ficam se perguntando o que vai acontecer, o que vai acontecer. A Bíblia te diz o que vai acontecer. Mas então, diante disso, o que nós olhamos é que Satanás, ele usa essas doutrinas, esses movimentos para tirar o foco das pessoas de Deus. E por quê? Pelo simples fato das pessoas se machucarem ou acharem que está errado. E isso cria uma resistência. A exemplo do que eu vejo hoje, principalmente na internet, eu vejo muitas pregações ou
pequeninas pregações a respeito do dízimo. Muitas pessoas falam que é coisa do Velho Testamento, que é uma doutrina de igreja, que isso é coisa do homem, que isso é para roubar as pessoas, e que você tem que deixar de ser bobo, e por aí afora, e etc. Tantas besteiras que nós ouvimos, porque nós resumimos o dízimo numa única posição: fé. Dízimo é uma questão de fé, não é nem questão de obrigação. Eu costumo dizer que se você não tem um coração de dizimista e não deseja ser, não seja. Você não é obrigado a nada. Ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça e te obrigar a ser um dizimista, um ofertante. Mas quando você tem um entendimento bíblico do amor, e que o dinheiro ele está ligado à sua vida, e que a sua vida está ligada ao dinheiro, e que isso não estou falando relacionado à Bíblia, mas sim a sua condição de vida, e o próprio sistema do mundo, ele te toma muito mais do que qualquer igreja. Só que você às vezes não tem esse olhar. Porque depois de uma certa idade, a sua vida toda é voltada para ganhar dinheiro. Você, desde pequeno, você é orientado ou doutrinado. Você precisa estudar. Se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Não é verdade? Não é assim que falam? Então você recomenda, mas por que eu tenho que estudar para ser alguém na vida? Para você ter alguma coisa, para você poder conquistar, para você realizar os teus sonhos. Aí você vai crescendo, você vai vendo que você se dedica ao estudo, investe financeiramente, compra material, vai para colégio, procura o melhor colégio e etc. E você vai percebendo que todo aquele esforço ele só tem um propósito maior, que é ligar a sua vida ao dinheiro. Tem pessoas que elas se tornam escravos do dinheiro, e quando elas perdem o dinheiro é como se elas perdessem a sua vida. Mas nós que temos Jesus entendemos que o dinheiro ele é importante enquanto nós estamos aqui, mas ele não é tudo na nossa vida, ele não é o mais importante. Então o que você precisa ter nesse momento, conhecimento, é que a sua vida, o mundo ele procura te prender, e através de algumas doutrinas nós olhamos que jovens estão perdendo as suas vidas em busca de dinheiro. A exemplo do tráfico de droga, que coloca ali uma imagem para esse jovem que ele vai ganhar muito dinheiro, que ele tem autoridade, porque ele pode andar com uma arma na cintura, em determinados lugares ele pode andar livremente, ele participa de eventos com arma, até mais do que policiais, à mostra. E isso mexe com a cabeça dele, né, que são doutrinas. E a pessoa aceita de boa vontade para a vida dela. Então, ela não percebe que ela perdeu a vida dela por conta de se dedicar ao dinheiro. Assim como muitos que se dizem cristãos, eles têm uma dificuldade muito grande de serem dizimistas ou ofertantes. Outros, eles têm dificuldades de aceitar a prosperidade na vida dos outros, como eu ouvi essa semana de um amigo dizendo: eu não concordo com esse negócio de pastor ter carro bom não. Mas pergunta a ele se ele quer ter carro bom. Pastor, ele tem que trabalhar. É relativo, queridos. Cada caso é um caso. Não estou dizendo que o pastor não possa trabalhar. Eu, particularmente, eu sempre digo isso, fui pastor, presidente de ministério por cerca de quase 12 para 13 anos. Eu sempre trabalhei. Sempre trabalhei. Já fui diretor de rádio, tive outros negócios, mas isso não quer dizer porque eu tinha essa condição que os outros são obrigados a ter. É relativo, cada um é cada um. Você vai para a igreja, tipo uma igreja universal da vida, você tem os pastores que se dedicam à obra, ele está ali para atender as reuniões. E um pastor, ele precisa buscar conhecimento, ele precisa ler, ele precisa preparar uma mensagem. Uma mensagem não cai do céu. Uma mensagem que um pastor necessita realizar, ele demora no mínimo de 2 a 3 horas para realizar uma mensagem. Aí ele faz às vezes de 2 a 3 ministrações semanal, fora outras tarefas que ele tem ministerialmente. Então assim, quem dita ou não essa vontade
que o pastor permaneça pela obra é a igreja local. O problema é que a maioria das pessoas que falam mal ou são pessoas que não têm comprometimento nenhum com a igreja. Não são dizimistas, não são ofertantes e não se envolvem diretamente com o reino, mas eles se acham no direito de dizer o que a igreja pode fazer ou não pode fazer, o que um líder tem que ser ou não tem que ser, que um líder tem que ser pobre. Aí eu sempre digo, se ele é pobre, perdem a imagem dele e diz que ele não é de Deus porque ele vive numa miséria. Né? Você vai na casa dele, está tudo arrebentado, mora num barraco, sem um mínimo de estrutura, não tem um alimento, não tem uma roupa direito, aí você vai dizer que são demônios que estão dominando a vida desse homem. Se ele mora numa boa casa, se ele se veste bem, se ele usa um bom perfume, se os seus filhos andam bem, se ele tem um bom carro, algumas pessoas vão dizer que ele está roubando da igreja. Então nós entendemos que isso são doutrinas malignas. E quando o apóstolo Paulo já fala para Timóteo lá atrás sobre acumular, né, esses doutores em cima do seu conhecimento para si, que vai fazer com que ele se adeque a isso, porque parece que hoje você tem mestres de todas as áreas, como eu falei. Você tem aquele que diz, não, porque lá no grego, no original, no início, porque Abraão entregou o dízimo, mas era isso, mas era aquilo, ou seja, aí vai aquela manada atrás disso aí. Aí depois vai uma outra manada em cima de uma liderança que diz, não, porque na Bíblia não existe pastoras não é de Deus, pastoras é algo de Satanás e você não pode permitir ser pastoreado por uma pastora. Olha, mas quem levanta na obra é o Senhor, Ele é dono, Ele levanta a hora que Ele quer, a hora que Ele não quiser. Ele levanta homens e mulheres. Então todas essas pastoras que estão aí hoje são do mal, são do diabo. Você acredita nisso mesmo? Você acredita que o próprio Deus, Ele não pode tomar, até porque Deus não pode esperar a vontade das pessoas em realizar a sua obra. O reino, as almas morrem todos os dias. E Deus, eu vejo que Deus teve a necessidade, principalmente de levantar as mulheres, devido à falta de homens. Homens que não se comprometeram da forma que deveriam se comprometer. Homens que não se dedicaram da forma que deveriam se dedicar. E com isso Deus levanta mulheres sábias, mulheres cheias do Espírito Santo em todas as áreas. Mas aí vem os doutores da lei dizendo, não pode. Não vá numa igreja que é onde tem pastora. Não vá numa igreja onde a mulher está à frente. Então você começa a perceber uma série de doutrinas que não trazem nenhum tipo de benefício para o reino de Deus. Você quer ver algo muito interessante? Nós estamos chegando já aí ao Natal, o ano acabou, né? Já estamos aí no Natal. E eu estava percebendo outro dia aqui da sacada da minha casa, alguns anos atrás, você chegava na sacada, você via várias casas com pisca-pisca, você passava, as casas tinham na fachada umas luzes bonitas, as pessoas tinham prazer de fazer isso. Mas com o tempo, você percebe que isso vai apagando. Eu cheguei essa semana, eu só vi duas luzes. No meio de muitas casas, eu só vi duas luzes pisca-pisca. E por que isso? Isso revela que as pessoas estão se afastando cada vez mais. E vou falar uma coisa que pode até soar de uma forma estranha para você. Os maiores culpados disso são os evangélicos. Sim. Os maiores culpados dessa falta desse sentimento natalino, e quando eu digo desse sentimento natalino, do envolvimento, dessa dedicação de colocar a sua casa. Porque começaram. Porque dezembro não é o mês que Jesus nasceu. E daí? Eu fui domingo em um aniversário que não é o dia do aniversário. O aniversário é lá na frente. Mas ele quis comemorar. O aniversário é dele, ele comemora quando ele quiser. Mas não é, problema é dele. Eu comemorei como se fosse o dia. Mas não é dezembro porque lá estaria nevando, seria impossível. Ok, não há problema. Mas se comemoramos essa data, qual o problema? Qual o problema em comemorarmos em dezembro o nascimento de Jesus?
Qual o problema de você enfeitar a sua casa de uma forma simbólica? Qual havia o problema, como eu via as igrejas? Hoje está tudo opaco, tudo apagado, e é isso que Satanás ele quer, com que cada dia Jesus seja menos lembrado. Então o que aconteceu? A igreja tirou o Jesus tirou o nascimento de Jesus, mas colocou o Papai Noel. O Papai Noel mais do que nunca está forte, está vibrante com o espírito natalino. Então a própria igreja, ao seguir esse tipo de doutores da fé, abandonaram o real sentido. Então, querido, eu falo com toda clareza: se você tem condição, enfeite a sua casa, chama a sua família, celebre o nascimento de Cristo, pregue o nascimento de Cristo. Mas não foi nessa data, não importa, você não vai falar a data. Nós celebramos aproximadamente essa data, mas não é a realidade de quando Jesus nasceu. Mas nós louvamos a Deus por isso e estamos aqui celebrando o nascimento do nosso Salvador lá atrás, mas que morreu e ressuscitou e nos salvou através da sua morte. Ele se colocou como sacrifício vivo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, nos dando direito à vida eterna através de Jesus Cristo. É isso que você tem que falar. Aí o que nós percebemos é que as doutrinas malignas estão tomando conta do coração da igreja. A pessoa fala contra o Natal, mas muitas das vezes comemora Halloween, deixa o seu filho ir, deixa aquela história do cabelo maluco e tantas outras doutrinas que são doutrinas de demônios, inundar a sua casa e o seu coração. Mas nós percebemos que as pessoas elas têm resistência em ouvir a verdade. Elas têm dificuldade. E por que elas têm dificuldade de ouvir a verdade? Porque quanto mais a mentira está impregnada, mais dificuldade a verdade tem de entrar. Quanto mais impregnado você está da verdade, mais dificuldade a mentira tem para entrar. Eu acho que eu já falei sobre isso, mas eu, depois de alguns anos, cheguei a uma determinada conclusão. Quando eu me converti na igreja batista. E era uma igreja, era e ainda é até hoje, uma igreja pentecostal, que crê nos dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. E quando eu me converti e comecei a ter contato com alguns irmãos me perdoem até o termo idiotas, que a gente começa a perceber com o tempo a idiotice nas falas, até porque eu era na época um novo convertido. Mas quando eu comecei a ter contato com algumas pessoas, líderes, etc., a primeira coisa que eles me perguntavam: você é da onde? Eu sou da igreja batista. E é crente frio, é crente isso, é crente não sei o quê. Quer dizer então que você acredita que uma vez salvos para sempre. E começavam naquela briga doutrinária. E algumas vezes eu não sabia o que responder. Às vezes respondi e era mal interpretado, e as pessoas começavam tirar sarro da minha cara, entendeu? E me esculachavam em alguns momentos. Isso era fato, porque eles não aceitavam qualquer tipo de argumento que eu pudesse realizar. O tolo, ele é assim. O tolo é assim, ele não é capaz de ouvir, ele sempre quer falar e se pôr com toda a razão, e não quer dizer que ele tem razão. Mas com o tempo eu fui aprendendo, e quando alguns tolos vinham falar comigo e me permitiam expor um pouco da minha ideia, ou aquilo que de ideia bíblica, né? E depois eu virava e falava para eles: não me importa se você crê na perda de salvação. Se você crê na perda de salvação, lute ainda mais para que você possa permanecer até o último dia e ser salvo. Mas se você ainda acredita que você foi salvo uma vez e é salvo para sempre, ou seja, até a sua morte, continue zelando pela sua salvação em Cristo Jesus, para que você possa ser um frutificador no reino de Deus,
para que outras vidas sejam abençoadas no nome de Jesus. Mas essas pessoas que em alguns momentos te acusam, que falam que você é um crente frio, porque você acredita dessa forma, né? E não é só você que acredita, outros milhares e milhões de cristãos acreditam de uma forma ou de outra, e não é isso que tem que nos dividir. Pelo contrário, o que tem que nos unir é Cristo Jesus. Mas Satanás, ele consegue colocar pessoas, e escute, Satanás está infiltrando cada dia mais pessoas malignas dentro das igrejas evangélicas, para trazer contenda, divisão e destruição do reino. Ele tem feito isso a todos os momentos, com vários tipos de doutrinas e doutrinas de demônios. Mas você que é de Deus precisa ter o discernimento, buscar em Deus, para que você não seja levado em relação a isso. Sabe por quê? Porque uma igreja ou pessoas que estão fora daquilo que é de Deus, tudo será motivo de briga e contenda. Tudo que você falar será motivo de briga e contenda. Se você falar com uma pessoa, mas Jesus, ele manifesta até hoje o dom de cura, aí ele vai virar para você e vai falar assim: não, mas não é bem assim não, queridão. Tem um limite. Jesus fez até tal lugar, manifestou através dos apóstolos, mas hoje não é. Que se fosse assim não teria ninguém nos hospitais. Aí você fala com ele assim: não, meu irmão, porque quando você é fiel nas suas ofertas, no dízimo, Deus, ele te honra, ele te abençoa, Deus é fiel. Não, tudo bem, meu irmão, mas não é bem assim não, porque se fosse dessa forma, não teria ninguém com dificuldade financeira na igreja. Não é verdade? Todo mundo seria rico, mas não é bem assim que as Sagradas Escrituras dizem, queridos. A Bíblia fala sobre cuidado de Deus, sobre prosperidades. Prosperidade. E prosperidade não é ligado somente a você ser rico. Tem pessoas que têm o dom da riqueza, que conseguem produzir, sim. Tem outros que não. E é tanto que a riqueza em alguns momentos não está ligado à questão de você ser simplesmente fiel a Deus, que tem muita gente ímpia que são muito mais ricos do que pessoas cristãs. Isso não diminui o cristão, porque ele faz pelo ato da fé, pelo ato do amor. É a entrega que ele tem, confiante que Deus tem o melhor. Foi o caso de Caim e Abel. Por que Caim matou Abel? Porque Deus rejeitou a sua oferta, porque não era uma oferta verdadeira, e com isso o maligno encheu o coração de Caim de inveja, de malignidade, e ele tomou uma atitude de matar o seu irmão. E é assim que acontece com muitas pessoas, quando eles são movidos por sentimentos de rancor, de ódio, de mágoa. Quando Satanás consegue achar o coração deles, quando eles não conseguem subir, eles querem te trazer para o nível deles, ou seja, o nível baixo. Eles querem fazer com que você fique lá embaixo junto com eles, para eles terem razão. Por isso que eles sempre vão usar algum tipo de argumento para te derrubar na fé, para te desanimar. Mas você, assim como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, cumpriu o chamado dele como um bom evangelista, aquele que prega, aquele que está lá com o coração voltado para o reino de Deus. Assim também o Espírito Santo fala com você hoje. Você tem que fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Não importa se as pessoas estão dizendo ao contrário. Não importa se alguns demônios estão vindo com doutrinas malignas para te derrubar, para tentar fazer com que você desanime, dizendo que não vale mais a pena ser um pastor, que não vale mais a pena ser um evangelista, que não vale a pena ser um obreiro na casa do Senhor. Mas você, em nome de Jesus, você vai dizer para Satanás: aparta-te de mim em nome de Jesus, porque o Senhor é com você. E a maior doutrina bíblica que nós temos é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a você mesmo. Ou seja, os mandamentos se resumem apenas em 2. E é isso que Deus quer para a sua vida.
Ah, pastor, mas eu estou passando um momento difícil financeiramente. Continue orando, continue na fidelidade, que Deus ele vai mudar essa história do jeito que Ele quer mudar. Não é do jeito que nós queremos. Mas porque quando Ele faz e você vê o milagre, a glória é dele. Muitos ímpios que conquistam, eles acreditam que a glória é deles. Eles dizem, eu nem acredito em Deus, porque se não for eu, se não fosse eu estudar, se não fosse eu fazer isso, eu não teria nada. A Bíblia diz que esse tipo de pessoas, eles confiam na força do seu braço. E às vezes pagam um preço altíssimo. Se não pagarem nessa vida, depois ao atravessar a porta para a eternidade, porque viveram uma vida sem Deus, sem a sua palavra. Então você pode viver às vezes quase com nada nesse mundo, mas você tem tudo que vai te levar à vida eterna. A exemplo que nós sabemos que foi o rico, né, e Lázaro, que é considerado o mendigo e o rico. Quando morreram, descobrimos quem tinha a verdadeira riqueza. E sem sombra de dúvida alguma, a maior riqueza quem tinha não era um rico. Não era o rico, mas sim Lázaro, apesar de toda as pessoas olharem para ele da sua pobreza, das suas necessidades, mas quando ele partiu desse mundo, ele estava ao lado do Senhor. Que você esteja ao lado do Senhor. Não entregue a sua vida por causa de nada, mas que você esteja firme e sendo abençoado no nome do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, se você me permitir, para que Deus te fortaleça e garanta que você tenha um resto de semana aí abençoado no nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa vida que aqui está, e o derramar do teu Espírito Santo venha sobre ela, Pai. Que cada dia o Senhor possa enchê-la da grandeza da tua presença, Pai. Que todo espírito de acusação que tem se levantado contra a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, Senhor, desta jovem, caia por terra no nome do Senhor Jesus, mas que cada dia eles sejam cheios do teu Espírito Santo. E que toda essa doutrina maligna, que esses mestres movidos pelo mal, caia por terra no nome do Senhor Jesus, Pai. Mas muito obrigado por cada uma dessas vidas, Pai. Eu abençoo elas na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, como eu falei breve, eu quero deixar aqui para que você possa estar abençoando. Eu trabalho com instituições, faço corte de cabelo, e alguns têm como pagar e outros não têm como pagar, e por isso eles acabam não fazendo. Infelizmente não tem como eu fazer gratuitamente, mas cobro um valor muito baixo para poder estar ajudando, que é um atendimento no local. E eu gostaria que você, de alguma forma, nós vamos estar passando para você depois a forma que você possa estar contribuindo, e vamos prestar conta para você de tudo isso. E aquilo que você contribuir, nós vamos transformar para abençoar essas vidas. Se você, um exemplo, né? Se você doaram R$300, tem 10 pessoas necessitadas, nós vamos passar para essas 10 pessoas que vão passar a cortar gratuitamente, entre aspas, né? Você vai estar abençoando essa vida. Ah, Júlio, mas não tem na instituição, já deu, sobrou dinheiro aqui. Vamos para a rua, vamos abençoar a vida de alguém que está na rua, para que ela seja abençoada também, tenha a sua autoestima, né? Sendo abençoado no nome de Jesus. Mas eu preciso que você nos abençoe, porque é uma estrutura que não fica barata, e eu tenho certeza que Deus vai te usar como instrumento no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado e um restante de semana abençoada no nome de Jesus.